A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede. Senhor amado, muito obrigado, Deus Santo, Pai Celestial, pelo teu infinito amor e pela tua bondade, Deus. Eu te louvo e te agradeço, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por mais um dia estar na tua casa, Pai querido, esse dia especial. Queremos aprender da tua santa e bendita palavra, Pai Santo. Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa nossos lares, abençoa a tua igreja, abençoa teus ministérios de São, Senhor amado. Seja conosco nessa caminhada, Pai Santo, nos orientando a cada dia estar na tua presença, buscando a tua face, louvando e adorando ao teu nome santo, Pai. Eu te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, irmãos. Pastor Manuel vai iniciar a lição 12 e ele vai ler o texto. Eu quero louvar juntamente com os irmãos, e no 245 ao cenário, é bem propício para essa lição. 245. Ó cristãos, ei avante, ei avante. Ó cristão, ei avante, por Jesus e sua igreja lutar, com a palavra, essa espada flamante. Vamos, irmãos, pelejar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, boa nova aos perdidos levar, por cidades e vilas adiante, salvação vamos nós proclamar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, pois a aurora já vemos raiar, desde o dia em que vem triunfante, neste mundo há de sempre reinar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, vencilhários da fé vamos ser, e a vanguarda do exército brilhante, que gloriosa vitória há de ser. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, com coragem, sem nada temer, com Jesus divinal comandante, nós havemos, irmãos, de vencer. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Meu Deus, obrigado, Pai Santo, por esse momento, e eu te agradeço do fundo do coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Manuel. Paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus.
Vamos abrir aqui no texto, Filipenses, capítulo 4, versículo 10 até o versículo de número 23. Eu leio o versículo 10, irmãos, os 11, e assim até chegar ao 23, amém? Está escrito assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. O 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó filhos, que no princípio do Evangelho, para a vida Macedônia, nenhuma igreja me procurou com a espiritualidade a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que oportunidades, mas procuro tudo que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então, a aula de hoje, aula de número 12, os desafios da obra de Deus. Texto, Filipenses 4, versículo 10 ao versículo 23. A nível de introdução, nós sabemos que a salvação da alma, salvação do pecador arrependido, se dá através da obra de Cristo na cruz do Calvário, mas isso só vai chegar às pessoas através da pregação do Evangelho. Então, nunca vai existir salvação sem a pregação do Evangelho. É necessário a pregação do Evangelho para que pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho. E essa responsabilidade, que ao mesmo tempo é uma responsabilidade e uma grande honra, foi dada aos homens. Foi dado aos homens a honra e a responsabilidade de se pregar o Evangelho. Está escrito na Bíblia Sagrada que os anjos bem atentaram para isso, mas Deus não permitiu e não aceitou a oferta dos anjos. Deus então estabeleceu que o Evangelho seja pregado pelos homens. E a partir desse momento, está na mão dos homens fazer com que a palavra de Deus seja anunciada em todo o mundo. E aí você vai ter então um trabalhar de formiguinha, um trabalho árduo, difícil e que vai a passos lentos, porque vai dentro da condição humana. Deus estabeleceu assim e assim será. Aqui no tópico 1, ele deu o título seguinte: Desafio de construir parcerias estratégicas. Então, o Evangelho será pregado, a palavra será levada através de uma instituição, um organismo vivo chamado igreja,
E dentro desse organismo vivo chamado igreja, existem então as parcerias. Nós não somos aqui pessoas uma concorrendo contra a outra, não. Nós somos parceiros, pessoas individuais que se reúnem num organismo chamado igreja, e essa igreja levará o evangelho à frente através de parcerias. Dentro dessa ideia, eu sou o seu parceiro e você é meu parceiro. Somos não competidores entre si, mas somos parceiros, companheiros de combate para combater contra um inimigo comum, contra o mundo, contra as trevas, e vamos assim levando o evangelho. Então ele começa aqui em Filipenses 4, 14 ao 16 e o versículo 18, e ele diz assim: Paulo deixa claro que para a obra de Deus continuar triunfando, era necessário estabelecer parcerias estratégicas. A continuidade dos projetos missionários existentes e a possibilidade de empreender novos projetos de plantação de igrejas e campos missionários dependia da cooperação e do apoio de pessoas e igrejas. Então, a igreja é estabelecida para, através de uma cooperação entre os seus membros, através dessa cooperação, se levará o evangelho adiante. Para isso, é necessário, então, recursos financeiros, é necessário oração e é necessário comunhão. Tem que haver um conjunto para a obra de Deus crescer. E nós chamamos essa obra, nesse caso aqui, de missões. Não se faz missões sozinho. Ninguém realiza nada sozinho. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim, que tem que haver um companheirismo. E dentro desse companheirismo, nós vamos então estabelecendo estratégias. Existe um projeto missionário, existe uma estratégia aonde todos contribuem. E às vezes você pensa assim, Deus vai levantar uma pessoa muito rica para haver um avanço missionário. Não, isso aí é engano. Geralmente, Deus pega quem não tem nada, e essa pessoa que não tem nada, parte para aquilo que dentro desse texto é chamado de sacrifício. Dentro desse texto, essa lição aqui, ele usa muito a palavra sacrifício. E não é sacrifício lá da lei mosaica. É sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é você colocar a sua vida, e muitas das vezes, para a pessoa ajudar, é um verdadeiro sacrifício. Porque às vezes você fala assim, eu não tenho nem para mim, mas ainda assim mesmo, você arruma condições e investe na obra de Deus. Isso é um verdadeiro sacrifício. Então, aqui, subtópico 4. O êxito da obra de Deus depende de cooperação. Filipenses 4, 14 e 16. Paulo fala da oferta enviada pelos filipenses como uma forma de parceria que a igreja tinha estabelecido com ele. Sabe que no começo dessa revista entra o personagem principal dessa lição aqui, que é o Epafrodito. O que esse Epafrodito fez? Ele era um homem rico? Não, de jeito nenhum. Bem pelo contrário, ele era um camarada que vivia uma vida de sacrifício a Deus, ao ponto de chegar a correr risco de vida por amor ao Evangelho. Ele correu o risco de perder a própria vida, não somente em perigo de ser assassinado, mas também em doença. Mas assim mesmo, ele foi adiante. E qual que foi o trabalho dele? Levar uma oferta de quem?
dele? Não, da igreja. Então ele era um depositário fiel, ele era um homem fiel que pegou ofertas que não era dele, que era dos irmãos que estavam fazendo um sacrifício, porque geralmente quem ajuda as outras pessoas, quem ajuda pobre é outro pobre. Geralmente quando a empregada doméstica trabalha numa casa de uma pessoa rica, a pessoa rica deixa o pão endurecer para falar para a empregada: leva para os seus filhos. É assim que geralmente funciona. Agora o pobre não. O pobre não tem como o pão endurecer. Por quê? Porque ele vende o almoço para comprar a janta. Então quando ele dá um pão para alguém, ele dá pão novo. Por quê? Porque ele não tem pão duro em casa, não sobra nem para vir endurecer o pão. Por isso que a ajuda do pobre é um sacrifício, porque ele tira da boca para ajudar. Quando a rica dá um pão, ela está dando o que está sobrando. Quando a pobre dá um pão, ela está tirando da boca dela para dar o pão. Então é um sacrifício. Então esse Epafrodito foi até a prisão, onde Paulo estava preso, levar uma oferta, que aqui é chamada de sacrifício. E ele vai continuar dizendo aqui: era uma sociedade interessante, que existia desde o período em que o apóstolo esteve na cidade de Filipos, no contexto da fundação da igreja, Atos 16:40. Então essa igreja aqui de Filipos era algo praticante no meio deles desde o começo. Eles se interessaram pela obra de missão. Existem igrejas que o tema deles, vira ano e sai ano, é missões. Você pode ir em qualquer culto lá, o tema é missão. Era essa igreja aqui. O tema deles era esse. O investimento deles não era na construção do próprio templo, era em enviar sustento para abrir outras igrejas. Tem igreja que é assim, o tema deles é o ano inteiro, o tempo inteiro é missões. E prospera, hein, pastor? E prospera, né? A Igreja Batista de Jordanópolis, o pastor chegou aqui, no primeiro domingo aí, que trabalha aí, Sei. pastor Maurício, Só faz missões. Só missões, né? Para construir a igreja, templo e basta. E geralmente as pessoas que trabalham com missões, eles vão lá e fica aquela igreja e deixa lá com o obreiro local se virar e parte para outra. Exatamente. É igual o apóstolo Paulo, né? Abre a igreja e deixa um missionário lá e parte para outro lugar. O missionário mesmo, chamado para missões mesmo, é assim que funciona. Ele é um missionário, ele não é um pastor local, ele é missionário. Vamos aqui. Então, quando Paulo passou lá na sua viagem missionária, que ele pregou pela primeira vez lá na Macedônia, foi lá em Filipos, né? Teve lá o carcereiro de Filipos, Deus operou vários milagres lá, e essa igreja nasceu assim, e ficou assim, e continuou assim, e sempre investiu no ministério do apóstolo Paulo de maneira financeira. Paulo deixa claro que sem o indispensável apoio da igreja de Filipos não seria possível ter empreendido os exitosos projetos missionários que realizaram. Essa igreja cooperou com o apóstolo, dando-lhe o necessário suporte financeiro para que ele pudesse fazer as viagens missionárias e plantar novas igrejas. Aí ele vai dar aqui Isaías como referência e Romanos como referência. Essas duas referências que ele dá aqui Isaías fala sobre o mensageiro, né? Quão formosos são os pés que anunciam a paz. Então é uma referência lá no Velho Testamento aplicado no Novo Testamento sobre João Batista. E todos, depois Paulo estende isso a todos os pregadores do Evangelho, que os pés de quem prega o Evangelho aos
no ponto de vista de Deus, são formosos. E Romanos 10, 14 ao 15, fala daquilo que eu disse na introdução, da aula, que fala que como ouvirão, como crerão, como que as pessoas vão crer se não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então existe uma sequência lógica ali em Romanos, que ele fala de maneira invertida. Paulo expõe o assunto de maneira invertida, porque na realidade começa com Deus enviando. Se Deus não enviar, se um camarada se levanta para pregar a palavra de Deus sem ser enviado, o que ele é? Falso. Interessante, pastor Pedrosa, que dentro desse ponto de vista, mesmo o cara falando certo, está errado. É igual no exército. No exército é o seguinte: o cara vai lá fazer o treinamento e o sargento fala assim: vocês só vão agir dentro da minha ordem. Aí tem um camarada gaiato lá que sabe e vai fazer antes da ordem, mas leva um esculacho. Por quê? Porque tem que estar embaixo de ordem, tem que ter ordem, tem que ter uma ordenança. Então quem toma a dianteira para pregar o evangelho, sabe o que ouve de Deus? Mas eu não mandei você ir. Você foi de abelhudo, eu não te mandei. Mesmo falando certo, está errado. Então começa na autoridade divina. Deus envia, a pessoa ouve e vai. A igreja precisa entrar com a sua parte de intercessão, porque Jesus Cristo mesmo falou assim: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao ao dono da seara, para que envie ceifeiros à sua seara. Cristo como homem se colocou embaixo da autoridade, primeiro de Deus e segundo da igreja. Ele como homem deu exemplo. Então nessa cooperação estratégica, Deus entra primeiro enviando, você entra orando, pedindo para que Deus envie, e nós entramos com a ajuda de sustento material. É assim que funciona. Letrinha B aí da página 59. O êxito da obra de Deus depende de ações generosas. Dentro dessa palavra generosa aqui, você pode colocar a palavra sacrifício. Sempre vai ser no sacrifício. Sempre na base do sacrifício. Paulo salienta que o avanço da obra de Deus depende da generosidade e da fidelidade dos crentes e das igrejas. Aí vem aquela pergunta: Deus precisa de dinheiro? Não. Deus precisa de sacrifício? Não. Mas é da vontade dele, não é questão de necessidade, é questão de vontade. É da vontade dele que nós participemos da sua obra. Deus não precisa, Deus não tem necessidade, mas é da vontade dele. Por isso que se torna, em certo sentido, uma honra, porque aquele que não precisa de nada te deu a honra de participar. Por isso que é uma honra, e ao mesmo tempo que é uma honra, é uma responsabilidade, porque esse Paulo que escreveu tudo isso, ele disse assim: olha, em mim é posta essa responsabilidade de pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar o evangelho. Então existe uma honra e uma responsabilidade. Quando nós fazemos de qualquer maneira, nós apenas nos desincumbimos da responsabilidade.
Mas quando fazemos por amor, com amor, aí entramos na honra. Entramos na honra. Por isso que não pode ser feito de qualquer jeito. Aí Paulo diz lá, se eu fizer de qualquer maneira, nenhuma recompensa terei. Mas se fizer de coração, aí vem a recompensa. Então a recompensa é para quem faz de coração e não por necessidade. Então ele diz aqui, Paulo salienta que o avanço da obra de Deus depende da generosidade e da fidelidade dos crentes e das igrejas. O apóstolo faz um especial agradecimento à oferta que a igreja de Filipos lhe enviou por meio de Epafrodito, quando o apóstolo estava em Roma. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Filipenses 4:18. Então foi aquele sacrifício, aquela oferta que chegou em momento importante. Quando estava assim, no último, quando não tinha mais jeito para nada, e Deus então enviou o socorro. E o socorro veio através das doações dos irmãos. Sabe que no Velho Testamento, Deus alimentou o profeta mandando um pássaro. Deus alimentou o profeta preparando uma viúva para tratar dele. Deus tem as suas várias maneiras de trabalhar em favor do seu povo. É uma questão de vontade de Deus. Deus pode fazer um milagre, Deus pode multiplicar o gás, multiplicar o pão, multiplicar o arroz, o feijão. Deus pode abrir porta onde não tem porta, mas existem casos que Deus quer e faz usando pessoas. E eu já vi testemunho assim de pessoas que de uma certa posição financeira, que eles sempre tinham uma reserva para que quando Deus falasse com ele fosse ajudar uma pessoa específica que Deus havia falado. Existem casos assim. E Deus faz isso mesmo, Deus trabalha assim. Tópico 2 aí. O desafio de igrejas comprometidas. Filipenses 4, 10, 14, 17. Nesta seção da carta, Paulo salienta que suas viagens missionárias e a plantação de novas igrejas foi possível em grande medida porque a igreja de Filipos o apoiou com donativos e sustentos contínuos no trabalho missionário. Essa amada igreja ofertou não apenas para Paulo, o plantador da igreja, mas também para irmãos necessitados que eles jamais tinham visto em Jerusalém, segundo Coríntios 8:4. Então, essa igreja de Filipos ajudou, em certa ocasião, a igreja primitiva de Jerusalém. Você começa a ler aqui, ali em Atos dos Apóstolos, quando Paulo prega, 3.000 pessoas se convertem, depois ele prega novamente, e quase 5.000 pessoas se agregam à igreja. Você olha assim e fala assim, nossa, mas que trabalho extraordinário. Mas logo, em seguida, veio a perseguição. E essa igreja foi espalhada, não ficou em Jerusalém. E depois disso, alguns anos depois, veio uma fome muito grande mundial, e a igreja de Jerusalém, que já estava enfraquecida por tanta perseguição, eles só não morreram de fome, porque receberam do mundo gentílico ajuda financeira. Aí você olha bem assim, quando você lê um contexto dos escritos de Paulo, e aqui nessa lição vai falar sobre isso, que as igrejas gentílicas, em certo sentido, são devedoras à igreja de Jerusalém. Por que ela é devedora? Primeiro, porque de lá vem Cristo Salvador. Se olha para o povo judeu é um povo endurecido até hoje, mas nós temos que manter a estima por eles, embora eles sejam um povo endurecido, que queira ou não queira, de lá veio Cristo.
Paulo diz assim, ó, de lá veio todos os oráculos, de lá veio a promessa, de lá veio os patriarcas, e em último caso, de lá veio não somente o Cristo, mas os apóstolos. Então, queira ou não queira, com toda a ruindade desse povo, é desse povo que veio a salvação. E a gente tem que levar em consideração, então, quem? Primeiro Cristo, depois os apóstolos, e depois todos os patriarcas. Então, em certo sentido, o mundo inteiro é devedor à igreja de Jerusalém. E isso, dentro dessa lição, está exemplificado na igreja de Filipos, que foi uma das que mandou ajuda financeira para a igreja de Jerusalém, porque era um tipo de gratidão. Como vocês, igreja de Jerusalém, mandou para nós a palavra de salvação, que é uma coisa eterna, nós estamos mandando para você, como pagamento de gratidão, algo temporário. Quando então se faz essa comparação, esse algo temporário que a igreja de Filipos está mandando para a igreja de Jerusalém, não é nada em comparação ao que Jerusalém mandou para eles, que o que Jerusalém mandou para eles é eterno. Então, quando você está mandando uma ajuda financeira, você está mandando algo que é perecível, em troca do quê? De algo que não tem valor financeiro calculado. Aí você olha, mas essa comparação é uma comparação mercantilista? Infelizmente, a gente precisa fazer esse tipo de comparação para levar o nosso entendimento a compreender, a entender. A única maneira da gente entender. Outra coisa dentro dessa figura de linguagem aqui é o problema das igrejas que exploram os outros. Por isso que é difícil de falar sobre esse assunto, e eu não gosto de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque, infelizmente, quem explora a fé alheia usa essas partes das escrituras para arrancar dinheiro dos outros. Por isso que fica difícil de falar. Mas não é porque os outros usam o que é certo de maneira errada que a gente vai deixar de lado. Então nós temos que falar também, nós temos a obrigação de falar também, porque dentro de um contexto nós estamos aplicando uma pequena quantia no reino de Deus, mas quando é feita de coração, você faz de coração, e quem recebe, não recebe para se enriquecer pessoalmente, então, tanto você como a pessoa que está recebendo, vai ser agraciada e vai fazer bom uso daquilo que Deus colocou na nossa mão. Por isso que a fidelidade é individual, depende de cada um. E nós então não vamos ficar com medo do assunto e vamos adiante. Página 59 aí, subtópico 4, tópico 2. A igreja deve se comprometer em interceder por seus líderes. Então, a lição corre em torno de a igreja ajudando um líder, que no caso aqui é o apóstolo Paulo. A igreja ajuda o líder. A igreja ajuda-se mutuamente. Começa com o líder e aqui ele vai colocar em primeiro a intercessão, né? O apóstolo Paulo salienta que os filipenses participaram de seu ministério não apenas enviando recursos financeiros, mas também encorajando-o em todos os momentos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o seu favor ao meu cuidado. Filipenses 4:10. A igreja de Filipos supriu as necessidades financeiras e também as necessidades emocionais e espirituais do apóstolo. Uma ajuda financeira e uma ajuda moral. De alguma maneira, eles provaram para Paulo que estavam ajudando de maneira financeira e também do lado de tomando as dores do apóstolo.
Olha, você está do lado de uma pessoa, vou pegar aqui ilustrando o caso de Moisés. Moisés realizou 10 sinais maravilhosos para tirar o povo do Egito. Então está ali, está todo mundo bebendo água vermelha e o líder está dando água boa para o povo. Opa, aí é benção. Está todo mundo em trevas, que um não toca no outro, mas o líder Moisés supriu luz na casa do israelita. Opa, é benção. Está todo mundo se enchendo de enfermidade lá, e o líder Moisés fez uma oração e não chegou nenhuma doença na nossa casa. Esse líder é nosso, esse é bom. Até chegar na 10ª, teve um morto na casa de cada egípcio e na casa do israelita, nenhum cão moveu a língua. Opa, esse é o nosso líder, esse cara é bom. Aí, chegou lá do outro lado, água amarga para beber. Não, esse líder a gente não quer. Enquanto ele está dando tudo de bom para nós queremos, mas agora água amarga não. Ou seja, pega o caso de Paulo aqui. Paulo passou por lá, até o lenço que ele mandava curava, mas de repente Paulo foi preso. Não, esse líder que está preso a gente não quer. A gente quer o líder que manda o lenço para nós e a gente é curado. Está vendo como é difícil? Ficar do lado do líder que está preso. Por isso que você vai ler as cartas de Paulo e ele vai falar assim: olha, não se envergonhe das minhas cadeias. Porque pensa bem, de repente o teu líder, o pastor da igreja está preso. Mas que vergonha, né? Mas que vergonha. O nosso líder está preso. Qual a acusação? Tudo quando é tipo de acusação que não presta é contra ele. E aí, ficar do lado dele, ficar do lado de Moisés quando a água está amarga, beber água boa do lado do líder é bom, mas beber a água amarga, chegar naquele ponto lá e falar assim, pensando: não, olha, o nosso líder 10 vezes ele deu uma bênção para nós, agora vamos ajudar ele? Descendo foi a língua em Moisés, você trouxe a gente aqui para matar a gente nesse deserto. Por isso que é difícil, é complicadíssimo. Então o que a igreja de Filipe estava fazendo era tomar a dor do apóstolo, não se envergonhar porque ele está preso, mandar ajuda e estar realmente de coração orando por ele. É isso a parceria, é essa a parceria. E aí ele vai dizendo: a igreja de Filipe supriu as necessidades financeiras e também as necessidades emocionais e espirituais do apóstolo. Paulo afirma que os filipenses renovaram. Por que renovaram? Era algo contínuo que eles faziam, né? Sua bondade de 2 modos: ajudando financeiramente e partilhando sua aflição. Os pastores, missionários e pregadores do evangelho precisam de cuidado, intercessão e cooperação. Você sabe que quando você começa a ver a situação dos missionários, principalmente no nosso meio pentecostal, o meio pentecostal tem um mau hábito, um mau costume de fazer o seguinte: envia o camarada, ajuda 1, 2, 3 vezes e depois esquece. Sabe aquele negócio lá que joga o cara no buraco com uma corda e depois solta a corda, não fica segurando na corda? A igreja pentecostal é mestre para fazer esse tipo de coisa. Envia o camarada e depois sai da retaguarda. Quando eu estava morando lá na Pauliceia, nós fomos num trabalho missionário da Igreja Batista. Teve um missionário lá pregando lá, Batista renovada, né? Batista pentecostal. Aí ele introduziu esse assunto e ele falou assim: olha, eu em campo missionário fui abandonado.
foi abandonado. No meio pentecostal acontece muito isso. E você quer ver acontecer de uma maneira que acontece geralmente? Vamos supor, pastor aqui da igreja aqui, no período dele, ele envia um missionário. Aí por algum motivo, alguém não gosta mais do pastor aqui, manda ele embora e vem outro. O outro que vem, sabe o que ele faz? Cancela tudo que o anterior fez. E dentro desse cancelar o anterior, ele cancela a ajuda do missionário que o pastor anterior mandou. E o camarada fica sem receber. Vai reclamar para quem? Vai comunicar com quem? Isso é igual, parece política, sabe? Porque política é assim, né? Você votou num cara 4 anos, depois dos 4 anos vota em outro, o outro que vem cancela tudo que o outro fez. E essa maldita política alcança a igreja também. Isso é cheio de pessoas assim, de pessoas enviadas ao campo. Aí você fala assim, mas por que o camarada não faz igual o apóstolo Paulo, que teve certos momentos que trabalhou com a própria mão? Às vezes você está num outro país, num outro lugar, sabe quem que te dá emprego para você trabalhar fisicamente? Ninguém. Você pensa que você chega em outro estado assim, da noite para o dia você arruma um emprego? Principalmente missionário. Ninguém dá emprego para um missionário em país distante. Ou o cara recebe da igreja que mandou ele, depois da igreja local, ou ele morre de fome, porque emprego não dá. Nós temos uma igreja, pastor, grande, fechada, numa comunidade lá em Amapá, que chama Tartarugalzinho. Tem um templo, casa pastoral, tudo está abandonada. Então o missionário foi lá construir, ele pregou lá, ficou abandonado. Largou lá e foi embora. Ou vai embora ou morre de fome. É assim. Lá no Amapá, está lá. Sim. Mas eu questionei quem era, ninguém sabe quem é aquilo lá. Mas eu sei quem que é. O presbitério que é. É que você falou mesmo. É só o mestre mandar e esquecer. Manda e esquece. Trocou o presidente e acabou. Não é fácil não. Não é brincadeira não. Mas fala, mas o próprio pessoal lá não mantém. Às vezes não, porque geralmente quando você chega num lugar assim, quem que recebe o evangelho? Geralmente são os pobres. Os ricos do lugar geralmente não se convertem. E aí entra aquela complicação danada. Então isso acontece muito, e aconteceu com o apóstolo Paulo. Aqui dentro da lição vai mencionar uma mensagem verdadeira, que o período que o apóstolo Paulo ficou na cidade de Coríntios, ele ficou vários anos, e muitas pessoas se converteram ali, e ali ele ficou vários anos, e não morreu de fome, porque aconteceu duas coisas. A igreja de Filipos, em algumas ocasiões, mandou dinheiro para ele, mas mesmo assim não conseguia manter os vários anos que ele ficou lá, e houve período que ele trabalhou com as próprias mãos para se manter, para não morrer de fome. O camarada ficou vários anos na igreja de Coríntios, e a igreja não deu uma cesta básica para ele. E era rica, né? E os camaradas tinham dom, hein? Tinha tanto dom dentro da igreja que um brigava com o outro. Eu sou melhor que você, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Era o camarada Apolo, representava os camaradas de fala fácil, né? Eloquência. Pedro representava os mais simples, e o mais fogo puro, e vai por aí afora. Tinha dom que não acabava mais, mas não enxergava a necessidade do missionário que pregou o evangelho, que estava pregando o evangelho para eles. Não enxergava a necessidade que tinha, né? O engraçado é que essa coisa de Paulo construiu tenda aí,
Tem muitas igrejas aí que usam isso para fazer contenda, né? Os camaradas usam para fazer contenda. Não, o pastor não pode receber salário. Por quê? Porque Paulo trabalhava com as próprias mãos. Eles não vê o contexto da história de Paulo. Então eles só pegam o lado que Paulo trabalhava com as próprias mãos, que foi um período que ninguém dava nada para ele na igreja, e simplesmente traz isso e fala assim: o pastor não pode receber salário, missionário não pode receber salário. Principalmente missionário, como é que o camarada vai para outro país, lá não dá um emprego para ele, e você não vai mandar uma ajuda financeira para ele? Alguém tem que manter ele lá. Por quê? Porque foi dado para a igreja fazer isto. Bom, vamos continuar aqui. Subtópico C aí. A igreja deve se comprometer com o sustento financeiro dos obreiros. Então tem a ajuda espiritual, pegar a cruz, carregar a cruz, o sofrimento, não se envergonhar por causa do sofrimento do verdadeiro missionário, verdadeiro pastor, verdadeiro irmão, que sofre as consequências pela sua honestidade, e também procurar ajudar de maneira financeira. Paulo afirma que, subtópico C aí, Paulo afirma que algumas igrejas deixaram de conceder o necessário suporte financeiro. Por isso ele precisou que as igrejas da Macedônia, então veja aqui que a igreja de Filipos era a que comandava, mas não foi uma comunidade só que mandou o dinheiro para ele. A igreja de Filipos era uma parte central que organizava mais igrejas naquela região lá, e dessas mais igrejas se envia uma quantia para o apóstolo. Então, fazendo dessa maneira, não sobrecarrega ninguém. Cada um ajuda um pouquinho e se envia a oferta missionária para determinado missionário. Incluindo a igreja de Filipos, se enviar sustento enquanto ele trabalhava em Corinto. Os filipenses demonstraram generosidade, assistindo financeiramente o apóstolo, mesmo quando estava fazendo a obra de Deus em outras localidades. Então isso daí é você aplicar em um local que você com certeza nunca vai ir lá. Igual que recentemente a igreja mandou ajuda para a igreja lá da África, né? Aquele pastor que esteve aqui, né? Todo mês manda. Você pensa que algum dia eu, você ou algum de nós vamos lá? Não, a gente nunca vai ir lá, a não ser que Deus tenha um propósito de alguém de nós ir lá. Tem mais uma coisa, hein? Os pastores lá me cobram quase todo mês literatura. Manda para eles lá. É Bíblia em PDF, é livros em PDF. Estou suprindo a necessidade deles lá. Pô, pastor, sou um carente aqui, então vai, quanto? Certo. E hoje é facilidade grande de mandar, né? A gente tem aí Bíblia do jeito que quiser. E está cheio de lugares por aí que não tem de jeito nenhum. Não tem nada. A gente vive numa abundância. Você não quer um celular? Você vai lá na Conde Sarzedas, tem de vários preços. Tem bem baratinho, tem quase de graça. Não quer comprar? Baixa no celular de graça, tem de graça. E vai por aí afora. E tem lugares por aí que não tem Bíblia, e se a polícia pegar o camarada com a Bíblia, ele fica sem. Ele fica sem. E a gente aqui não tem tempo de ler a Bíblia, né? Rapaz, tem tempo de ficar no Facebook não sei quantas horas no dia e não tem tempo de ler a Bíblia. Meu Deus, que judiação, que perca de tempo, hein? A igreja deve se comprometer com o sustento sistemático dos obreiros, suprindo suas necessidades. Não é suficiente enviar ofertas esporádicas. A contribuição precisa ser suficiente e contínua. Então o irmão lá, a igreja lá, presbiteriana renovada lá na África, é carente. O telhado lá é de capim. Os camaradas se reúnem no barro. O pó
levanta, não tem piso. Mas, se a igreja aqui manda um pouquinho, a igreja lá manda outro pouquinho, outra manda um pouco, rapidinho tem um templo coberto com telhado e ninguém mais pisando no pó. É assim que funciona. Isso daí, geralmente, não são os ricos que fazem. O meu falecido irmão estava numa reunião da igreja, e a reunião era para levantar recursos para se fazer um templo novo. E alguém falou lá, não, mas os irmãos vão contribuir, olha, vamos orar para que Deus mande ricos aqui na igreja. Aí um se levantou e falou assim, olha irmãos, eu tenho tantos anos na igreja, muitos anos, e eu vou falar uma coisa para vocês, quem é dizimista da igreja não é os ricos não, rico não dá dízimo na igreja. Por quê? Porque eles têm muito, então para dar 10% do que eles têm é muito. Sabe quem que dá dízimo na igreja? É os pobres. Então não fique contando que vocês vão construir uma bela igreja aqui com dinheiro de rico que não vai não. Se for fazer alguma coisa aqui, é com dinheiro dos pobres. E assim mesmo, viu? É assim mesmo, é os pobres que investem. É desse jeito. São os pobres que investem no reino de Deus. Por quê? Porque esse investimento aqui é um sacrifício. E rico não gosta de fazer sacrifício. Só os pobres que fazem sacrifício. Sobre o tópico 3 aí. O desafio de líderes espirituais fiéis. Aí entra aquela outra parte, né? Porque está cheio de líderes aí vivendo da fé dos outros. Está cheio. Às vezes o camarada chega e fala assim para mim, ó, eu fui em igreja tal. Eu falei, bom, muito bem, mas você vai ficar rico. Ele, vou ficar rico? Bom, aí eu respondo, bom, pode ser que você não fique, mas que você vai ajudar o camarada a continuar mais rico do que ele está, você vai. Ó, o cara está andando de jato, e para manter um jato não é brincadeira não, então você tem que dar muito dinheiro para ele continuar mantendo o jato. Senão ele não mantém o iate dele. Você nunca vai ter um iate, mas se você vai ajudar o cara a manter o iate, você vai. Então, líderes espirituais fiéis. No caso de Epafrodito, ele era fiel. Ele quase morreu, mas não levou o dinheiro lá. E quem é infiel? Aí ele apresenta a BMW dele e fala, não, sabe o que é? É que eu tenho fé e Deus me abençoou. E você anda num carro velho porque você não tem fé. Ou seja, alguém está mantendo a fé que ele acha que tem. Entendeu? Então, líderes espirituais fiéis. Nessa última sessão da epístola, o apóstolo Paulo apresenta seu testemunho pessoal, em que descreve sua total dependência de Deus em todos os momentos de sua jornada ministerial. O testemunho de Paulo nos ensina que, no reino de Deus, os líderes devem demonstrar gratidão sempre. O apóstolo escreveu esta carta para registrar seu tributo de agradecimento à generosa e abençoadora igreja de Filipos. Então aqui, ele deixou agora de citar Epafrodito e cita o personagem Paulo. O que Paulo está fazendo? Ele está agradecendo, ele é agradecido, ele não esquece de quem o ajudou. O verdadeiro líder não esquece da onde ele saiu e quem realmente o ajuda. A igreja me ajudou, vocês me ajudaram, estou escrevendo em gratidão, sou grato. Contentamento em qualquer circunstâncias. 4, 11, 12. Ao longo de sua jornada ministerial, Paulo viveu diferentes experiências. Algumas igrejas sustentaram financeiramente, em outros lugares ele precisou trabalhar para suprir as suas próprias
necessidades. 1 Tessalonicenses 2, 7, 9. A igreja de Filipos, então quando ele esteve lá na igreja de Tessalônica, lá ele não recebeu de nenhuma igreja de fora e nem recebeu da própria igreja onde ele estava ministrando. O que ele fez lá? Ele trabalhou. Aí ele escreveu para os Tessalonicenses, falou assim: olha, Tessalonicenses, tem gente no meio de vocês que não estão trabalhando, tem gente aí que está sendo preguiçoso, e nós já temos o exemplo em nós. Quando estivemos no nosso meio, não pegamos dinheiro de vocês e nem recebemos de fora, a gente trabalhou com as próprias mãos. Entendeu? Ele era exemplo em tudo. Ele tanto a igreja de Filipos, o apóstolo afirma que aprenderam a viver contente em qualquer situação, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 4:11. Ele passou por severas crises, enfrentou fome, sede, frio, nudez, prisão, açoites, tortura e perseguições, mas em todas as circunstâncias, como ungido do Senhor, sempre demonstrou alegria, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. Filipenses 4:12. Paulo afirma que a base do seu contentamento era Cristo. Você sabe que em Provérbios tem um camarada que fez uma seguinte oração, em Provérbios: Senhor, não me dê a riqueza para que depois de farto venha me esquecer de ti, e nem me dê a pobreza para que eu não venha estender as minhas mãos e venha roubar para manter matar a minha fome. Me dá um meio termo. Por quê? Porque tem gente que não sabe viver nos extremos. Se ele se torna uma pessoa próspera, ele se esquece de Deus. Veja que é muito difícil você levar para uma pessoa próspera a evangelização, a aceitar o evangelho. Por quê? Porque eu falo para você: não, mas quem precisa disso daí é você que é pobre. Eu tenho tudo. Elias Tozetti era gerente de banco, ele tentou evangelizar lá um gerente lá. A gente falou para ele: eu até entendo quem é pobre, porque pobre precisa disso aí mesmo, precisa de um consolo, mas eu tenho tudo, não preciso disso. Os pobres precisam disso aí, né? Precisa de um consolo, precisa de alguém dar um consolo para ele, mas eu não preciso disso aí não. Mas o dinheiro que ele tem, ele não compra o que Deus me deu. Então, mas sim. Mas tem gente que não sabe viver nem na prosperidade e nem na pobreza. Porque tudo que o dinheiro compra é Sim. Meu irmão. Seu irmão, né, pastor Pedrosa? Aí ele olha para a riqueza e fala: não, eu não preciso de nada, tenho tudo aqui, não preciso nem de Deus. Teve um político que quando recebeu na época não tinha eleição direta, né? Era o Tancredo Neves. Aí quando ele recebeu um apoio lá, ele falou: puxa, mas agora não preciso mais nem de Deus. Nem de Deus eu preciso mais. Ele recebeu o apoio desses caras aí, não preciso mais nem de Deus. Aí ele ganhou a eleição e não assumiu ele ganhou a indicação lá e não assumiu a cadeira da presidência. O Sarney que entrou no lugar dele, né? Morreu antes de assumir o negócio lá. O rico e o lado, né? E já tem gente que, se viver na pobreza, ele parte para o assalto, né? Então o negócio, para realmente ter um equilíbrio, o equilíbrio que Paulo chegou a ter, porque Paulo disse assim: eu sei tanto ter abundância como a padecer necessidade. Para mim, o morrer é ganho e viver é Cristo. Para mim, tendo Cristo, tanto faz eu morrer como viver. Eu tenho Cristo. Cristo é o meu contentamento. Então, chegar nesse ponto mesmo, né? Que se tem demais, não fica soberbo, e se tem de menos, não murmura. Porque quando se tem de menos, entra para murmuração, e se tem de mais, entra para soberba. O equilíbrio, né?
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Geralmente, quando você ouve isso aí, geralmente de púlpito, o camarada tira do contexto, porque esse é o tudo posso naquele que me fortalece. Dentro do contexto, é isso que a lição está ensinando. Ele estava preso quando ele falou Isso, ele estava preso. Mas geralmente pegam esse versículo aí para defender que não, eu vou ficar rico, vou ficar milionário, porque eu posso todas as coisas que ele me fortalece. E não tem nada a ver com isso daí. Tem a ver com enfrentar o problema, seja lá o que for que acontecer, eu posso, em Cristo eu continuo. Se eu morrer, eu estou em Cristo. Se eu viver, eu estou em Cristo. Tudo é em Cristo. Aí, página 61. Página 61, só subtópico B. Confiança no soberano cuidado divino. Mesmo vivendo uma situação extremamente adversa, no cárcere, o apóstolo Paulo expressa sua total confiança no soberano cuidado de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. A expressão tudo posso, no contexto em que Paulo está falando, significa viver contente em qualquer ocasião. Mesmo preso em Roma, em uma circunstância adversa, o apóstolo afirma que pode todas as coisas, não com base em seu próprio poder, mas sim em Cristo, aquele que me fortalece. Paulo revela que a fonte do poder que sustenta sua vida em todos os momentos e o capacita a enfrentar e vencer as situações mais difíceis é o Deus Todo-Poderoso. Então, nós estamos em Cristo, e como diz 1 João lá, se estamos nele, se fazemos a sua vontade, ele nos atende em todas as nossas petições. As nossas orações não ficam sem resposta. Ou vem um sim, ou vem um não, ou vem um espera. Mas que Deus responde às nossas orações, Ele responde. Amém? Subtópico C. Comprometimento com o bem-estar espiritual da igreja. O apóstolo Paulo fez questão de salientar que sua alegria ministerial não estava nos donativos que a igreja de Filipos lhe enviara, mas sim nas bênçãos espirituais que aquela amada igreja recebera por meio de suas generosas ações. O que está querendo aqui nos falar aqui o autor da lição? Que quando nós investimos de coração no reino de Deus, Deus manda a recompensa para nós. Se nós contribuímos, como diz lá 1 Coríntios 9, lá, com alegria, Deus então abençoa a nossa oferta e nos manda em dobro. Mas uma coisa mais difícil de falar, porque os camaradas que exploram a fé dos outros ensina um mercantilismo com Deus, e Deus não é mercantilista, mas Deus promete abençoar quem faz de coração. Quem dá um copo de água fria ao discípulo em qualidade de discípulo, jamais deixará de receber a sua recompensa, o seu galardão. Isso é palavra de Cristo, isso é palavra de Deus. Então, quem ajuda a obra missionária de coração, como diz o próprio apóstolo Paulo lá, o que semeia muito, muito colherá. Mas o que é semear muito para o apóstolo dentro do contexto lá? Não é a soma financeira, mas o que é feito de coração. Jesus exemplifica bem isso na oferta da viúva pobre, que ela, havendo dado todo o seu sustento, deu mais do que todos os outros. Era uma pequena quantia, mas era tudo que ela possuía. E aquela lá, segundo o parecer de Cristo, foi a que doou mais. Por quê? Porque os outros davam do que sobrava. Então, geralmente, o pobre que dá a oferta missionária, ele na realidade faz um sacrifício. É mais do que a oferta, é um sacrifício. O teólogo William Hendricks explica que a expressão o fruto que aumente o vosso crédito, Filipenses 4,17, era um termo bancário que trazia a ideia de crescimento financeiro. Essa figura de linguagem
usada pelo apóstolo indicava que a oferta generosa dos filipenses seria um depósito que haviam efetuado no Banco Celeste, que se multiplicaria a juros compostos para o seu próprio benefício. Aí ele vai citar Provérbios, vai citar 2 Coríntios 9, 6 e 9, né? Aquele que semeia pouco, pouco ceifará, mas aquele que semeia muito, semeia de coração, colherá em abundância. 1 Coríntios 10, 31, né? Subtópico B aí. Frutificar em todo tempo. Paulo finaliza a epístola comunicando à igreja que os da casa de César estavam enviando uma saudação especial aos filipenses. Então, vamos entender aqui esse subtítulo que ele colocou aqui: frutificar em todo tempo. O apóstolo Paulo estava preso, e ele estando preso, aos olhos humanos, o ministério tinha acabado. Às vezes você se acha encurralado, preso, e pensa que o ministério acabou, mas não. Quem é chamado, quem tem um chamado mesmo, frutifica de qualquer maneira. Uma coisa é certa: fruto você vai produzir. O apóstolo estava preso, mas na prisão ele transformou a prisão dele num campo missionário. Aí ele fala assim: muitos irmãos estão mandando a saudação para vocês, mas principalmente os que são da casa de César. A casa de César era onde ele estava preso. A guarda que estava prendendo ele ouviu o evangelho, uma boa parte se converteu, e agora estava mandando uma saudação para a igreja. Nós estamos aqui, mas nós somos de Deus. Estamos em Roma, no pior lugar para se ser crente, mas estamos crentes. Então, o apóstolo frutificou na prisão. Você quer saber de uma coisa? Alguém fala assim: olha, graças a Deus que o apóstolo Paulo foi preso. Sabe por quê? Porque ele preso, ele teve tempo de escrever. E ele tendo tempo de escrever, a escritura chegou para nós hoje. Porque pensa bem, se Paulo não tivesse sido preso, a gente estava lendo Filipenses, a gente ia ler Romanos, a gente ia ler Gálatas, mas falando de Deus, Deus é poderoso, ele podia usar outra pessoa, mas foi o meio que Deus quis usar, e o meio que Deus quer usar é o meio bom. Por isso que ele escreveu, né? Todas as coisas concorrem para o bem. Romanos, tudo contribui para o bem dos que são chamados, dos que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Romanos capítulo 8. Então é assim. Olha só, o camarada foi preso, mas a pregação do evangelho dele vem até hoje. Tem uma, qualquer igreja que não tenha os ensinamentos do apóstolo Paulo não é igreja. Então é isso. O camarada dá fruto, o camarada deu fruto mesmo na prisão. E que fruto, hein? O apóstolo faz uma referência àqueles que se converteram ao evangelho durante sua prisão em Roma. William Hendrickson afirma que essa expressão, os da casa de César, é uma referência a todas as pessoas que estavam a seu serviço dos departamentos domésticos e administrativos da casa imperial e se converteram a Cristo. Então, eram pessoas da corte do império, do imperador da época, que eram servos do imperador e ao mesmo tempo foram servos de Cristo e servos da igreja. Então é assim, em todas as classes sociais tem o verdadeiro crente, todo lugar. Roma na época era o pior lugar para se ter crente, e tinha crente verdadeiro. Quando você vai para as capitais, você vê que geralmente o pecado maior sempre são nas capitais. Tudo na capital tem do que não presta, mas tem crente lá também. Então crente tem em todos os lugares, tem crente no esporte, tem crente em tudo quanto é lugar que tiver, tem crente verdadeiro. Às vezes é meio difícil de acreditar, mas tem crente lá. Tem deles que a gente vê que não fica muito acreditando, mas vai ver depois, tem fruto nele também, né?
É a graça de Deus, né, irmão? Tem hora que a gente tem um certo meio aí que você tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Mas será que é crente de verdade mesmo? Só que essas coisas a gente não pode se escandalizar, a gente tem que ficar quieto, né? Esperar, viu? Você quer ver? Eu fico com o pé atrás quando um camarada que é da música normal aí fala que é crente, né? Não, eu me converti agora, eu fico com o pé meio atrás, sabe? Eu fico meio atrás, eu demoro de acreditar. Mas ele não é cristão, ele é crente. Ele é crente, né? Ele é cristão. Mas ao mesmo tempo assim eu começo a acompanhar alguns, eu falo, mas rapaz, parece que eu estou enganado com esse cara, parece que ele é crente de verdade. Mas é difícil de acreditar. Irmão. É isso, irmão José. Nada podia segurar o apóstolo. Na verdade, na prisão, ele cumpriu o ministério de evangelização. Ele transformou a prisão em um campo missionário. Ele dá o João 15,16 aqui, né? Não fosse vocês que me escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então você é escolhido por Deus, você vai ir e vai produzir. Conclusão. Na conclusão dessa série de estudos na carta aos Filipenses, podemos dizer que essa abençoada igreja era totalmente comprometida com a obra de Deus e também com seus ungidos. A igreja de Filipos compreendeu o princípio de que, à medida que abençoava o ministério do ungido do Senhor, era também abençoada por ele. A igreja investia riquezas materiais e recebia riquezas espirituais. 1 Coríntios 9:11, Romanos 15:27. Paulo termina a carta dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém? Então, terminamos então a revista, né? Carta aos Filipenses. Estudamos ela, os 4 capítulos, versículo por versículo, e então vamos partir para a próxima. Amém? Pastor Pedro, você quer encerrar? Pode orar para você, certo? Vamos colocar em pé então, estar orando. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, obrigado pelo teu povo, pela tua igreja, pela tua casa, obrigado pelos teus servos, obrigado pelos teus filhos, obrigado, Senhor, pela vida dos líderes aqui na igreja, obrigado, Pai, pela Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, obrigado, Senhor, pelo Evangelho, pela palavra, pela fé, pela esperança, pelo amor, pela misericórdia. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro, eu bendigo o teu santo e eterno nome. Senhor, seja com a tua igreja, leva o teu povo em paz para casa, Senhor. Abençoa, meu Deus, o nosso culto da noite, abençoa o culto da família, o culto, meu Deus, de pregação da noite, meu Pai. Abençoa o pregador dessa noite, enche-nos da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, do teu culto cheio do teu Espírito, cheio da tua graça, cheio do teu amor, cheio da tua misericórdia, meu Pai. E assim, meu Deus, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém.